Essa foi a tua primeira experiência viajando e morando. Quanto tempo você ficou? Isso. Eu fui 2 vezes pra lá pra morar e 2 vezes de 6 meses, né? Eu tive que voltar porque era um visto de 6 meses só, era um visto de trabalho temporário, né? E aí eu tive que voltar pra tirar um outro visto e voltar pra lá. Então, se juntar, dá mais ou menos um ano no total, No né? total, entendi. Legal. E como que foi a experiência lá? Que local você ficou? Porque assim, eu não conheço ainda os Estados Unidos, né? É uma das minhas prioridades, né, para o futuro. Mas tive uma outra experiência, né, de Londres, da Inglaterra, que a gente já vai entrar, que você foi lá para lá também, né? E queria que você me dissesse um pouquinho, porque eu tenho muita visão americana dos filmes, daquela coisa americana é meio glamuroso. Do American Pie, das perfeito. festas, da questão também que hoje, com os recursos que nós temos, né, celular, enfim, toda a tecnologia, a questão do racismo, que parece que ela é muito mais forte. Como que foi a tua experiência nesses quesitos? Tem alguma curiosidade, alguma coisa? Conta um pouquinho como foi essa experiência lá. Eu fui pra Wisconsin, tá? Se eu perguntar pra vocês o que vem na cabeça quando vocês escutam isso, né? Vocês não vão saber. Eu não sabia nada. Eu decidi ir pra lá porque eu já tinha ido pra alguns pontos mais turísticos, já tinha ido pra Califórnia, já tinha ido pra Flórida, fui pra Nova York também. Só que, assim, esses locais são legais de se visitar, claro, mas é uma visão diferente de outros lugares dos Estados Unidos. Então eu decidi ir para algum lugar mais rural, mais no centro mesmo, com menos imigrante, né? Eu queria ficar com os americanos mesmo, né? Legal. Então eu fui para lá e, cara, foi muito show. Foi definitivamente o período mais feliz da minha vida, assim. Eu gostei demais, assim. Eu fui para lá para trabalhar em um acampamento de verão, tá? Que nem tem nos filmes, tal, que mandam as crianças para lá. Que legal. Em uma cidadezinha que chamava Wautoma, né? Que era uma cidade de 2.500 pessoas, assim. Então, daqui em Curitiba tem prédio que tem mais gente. Tem, sim. Exato. Então, foi muito interessante, assim, a experiência. A cidade tinha uma igreja, uns 5, 6 bares, né? Porque aí vai mais uma... A curiosidade. Vai mais uma curiosidade que o Wisconsin, ele é o estado que mais bebe, né? Aí eu já me identifiquei, né? Que eu sou meio chegado já, né? E os o meu lugar, é aqui que eu vou. Não, pô, lá os caras tudo alto, grande, né? E eu, tipo, peso pena, né? Pô, eu tinha que acompanhar os caras ali, às vezes era meio complicado. Mas, enfim. E foi pra lá que eu fui. Que legal. E essa parte dos bares, assim, cerveja mesmo? Porque na Europa tem essa questão mais, em alguns lugares, né? Vodka, enfim. Nos Estados Unidos é mais a cerveja, não tem whisky Então, também, ou depende da região? Isso. O Wisconsin, ele foi muito colonizado pelos alemães, né? Então a bebida mais consumida lá, alcoólica, provavelmente é a cerveja mesmo. O whisky tem muito brandy lá, que é tipo um whisky. Eu não vou saber exatamente dizer qual que é a diferença entre um whisky e de um brandy. Se não me engano, o brandy tem que ser algo frutado, algo do tipo. Mas enfim, é cerveja e whisky lá. Legal. E por ser uma cidade pequena, provavelmente conhecia a maioria das pessoas, ou o pessoal já sabe quem chegou, né? Tinha algum tipo de situação, ele é brasileiro? Como que eles, na resenha assim do dia a dia, como que eles enxergavam você? Tipo, mas você é brasileiro, não tem biotipo assim de brasileiro, enfim. Né? Provavelmente você já tinha um bom inglês na época, ou estava no processo, enfim. Como que era a percepção deles quando você falava, sou de Curitiba, lá faz frio, enfim, não é só carnaval, o pessoal trabalha pra caramba. Como que é, assim, essa relação que você viveu lá? Sim, chamava bastante atenção, né? Porque eu acredito que eles nunca tinham tido um brasileiro naquela cidade ali, né? Muito provável que não. Caraca. Então, quando eu ia cortar o cabelo lá, eu começava a conversar e tal, e aí perguntava, mas você não é daqui, né? Eu falo, não sou, tal, sou lá do Brasil. Aí eles já, né, falam, o que você tá fazendo aqui e tal. Então, tinha isso mesmo, né? Tipo, gerava, não uma estranheza, mas gerava uma curiosidade, assim. E acampamento? Sim. Isso foi algo que você procurou?
Assim, eu vou lá, vou procurar e vou ver o que eles têm para oferecer. Como que foi isso? Porque não é uma coisa que talvez você pense, vou para trabalhar no acampamento. Ou era, a partir do momento que eu escolhi a cidade, foi minha única opção, era o que eles tinham para oferecer. Ou não, achei interessante porque vendo, em filmes, a gente vê o que dá para ter de aprendizado. Como é que foi esse processo? Eu sempre gostei de acampar, sempre gostei de natureza, assim, de fazer trilhas, esse tipo de coisa. Então eu achava que era um trabalho que ia juntar o útil ao agradável, né? Então, eu não escolhi, quer dizer, eu escolhi, mas o que acontece é o seguinte, você meio que preenche como se fosse tipo uma ficha, né? Que você preenche o seu perfil, as suas características, como se fosse o seu currículo. E vários acampamentos dos Estados Unidos têm acesso a essa tua ficha. Ah, legal. Então vocês meio que dão um match, né? Então, é um acampamento de Wisconsin gostou do meu perfil. E eu gostei do acampamento também. Eu já queria ir para um lugar que fosse mais remoto, assim, mais rural e tal. Então eu falei, por que não, combinou. né? Isso. Ai, que legal. Nossa, fica diferente. E era qual idade? Tinha uma idade dessas crianças ou eram adolescentes? Você ficava como tutor? Isso, a gente chama de... Lá a gente chamava de camp counselor, né? Que é como se fosse um monitor de acampamento, né? Tinha desde 4, 5 anos até 17 anos, assim. Então era um leque muito grande, né? Eram muitas diferentes faixas etárias. Isso me lembrou muitos filmes americanos, né, que para nós passavam durante a sessão da tarde, né? E os escoteiros, era nesse esquema de escoteiro mesmo, tudo aquilo do filme é real, toda aquela questão, porque tem escoteiros aqui em Curitiba, inclusive, uma amiga minha faz. Mas para nós é algo tão remoto, né? E ela tem que seguir regras, eu não sei. né? Aqui a impressão que eu tenho é que quando você vai pro escoteiro, é quase um estilo de vida, assim. Então, não é todo mundo que tem acesso ao escoteiro. É uma coisa bem separada. Pelo menos, assim, na minha infância, as crianças que tinham acesso ao escoteiro eram as crianças que eram um pouquinho também mais ricas. Né? Não é qualquer um, porque você não poderia pagar. Então, aquilo realmente parecia uma colônia de férias, sabe? Assim, a gente tava lá brincando na rua e o pessoal que tinha dinheiro ia pro escoteiro, né? E fazia aquilo como se fosse realmente uma atividade extra, algo assim, muito legal, né? E até eu lembro que o pessoal usava roupa, um uniforme, né? O lencinho, coisa assim, lencinho. Aquilo eu achava muito legal, né? Então, não sei se é o mesmo padrão, o mesmo modelo. Provavelmente a cultura vem de lá, né? E em relação ao escotismo, essa parte, né, dos escoteiros, vem do americano? Como que é essa situação? Se não me engano, o Renan vem da Inglaterra, né? E o que eu fazia lá não tinha tanto a ver com o escoteiro ou com o escotismo, né? Nos escoteiros as crianças usam aquele uniforme, aquele lencinho, tudo. Lá não tinha isso, né? E você até tinha comentado que você tinha a impressão de que o escotismo sempre foi para crianças com maior poder aquisitivo e tal. Lá era muita criança não tão rica assim, sabe? A gente estava era o condado mais pobre do estado lá. Então não eram crianças de alto poder aquisitivo geralmente, né? É engraçado, eu não sei, né? Era a visão que... na verdade, assim, desde da minha infância realmente... A ideia de um curso, até fazer o próprio curso de inglês, fazer alguma coisa extra, isso sempre foi muito linkado à forma de pagar, né? Você pode pagar, você tem isso. Então eu lembro de ter até próximo da minha casa um grupo, né? Um grupo de escoteiros, e aquilo era, nossa, que legal participar disso um dia. Né? Lá acho que talvez não seria algo voltado para o aprendizado das crianças, propriamente dito, mas mais para o divertimento das crianças. Uma colônia de férias. Então era muita regrado, brincadeira, né? não é tão regrado, né? Depende do acampamento também, porque muitas vezes acampamentos de fora vinham, locavam o nosso espaço lá, e eles nos contratavam, né? E aí a gente tinha que seguir as regras do acampamento deles, né? A gente teve um acampamento militar lá, que já tinha outra pegada, mudou. né? Mas, enfim, aí sempre dependia do que estava rolando naquela semana, ou naquele final de semana. Não era só criança também, a gente fazia muito evento lá. Muita gente se casava lá, porque era um lugar bonito, tinha um lago, era um espaço legal. Ele tinha
como se fosse um salão de jantar, assim, que depois virava uma pista de dança ali bem, bem amplo, assim, né? Então, tinha uma infraestrutura bem bacana, não só para as crianças, mas para se alguém quisesse que fazer legal. algum evento, alguma festa, também rolava.